Olá! Estamos começando mais um vídeo no Setor Visitante. Domingo, 21 de setembro de 2021, estou na área para falar da vitória do Botafogo em cima do Atlético Mineiro, 1-0, com um jogador a menos. Mais uma vez buscamos o resultado com 10 jogadores e o torcedor do Atlético Mineiro deve estar com uma dor de cabeça. Nossa Senhora! A gente estava reclamando antes do jogo que a situação aqui estava complicada, tudo dando errado. O Botafogo em quinto, né? Meu Deus do céu, tá uma merda. Imagina para o torcedor do Atlético Mineiro. Eu não queria estar na posição deles nesse momento. Quero falar também sobre uma coisa muito importante, né? O Marlon, na coletiva, falou sobre continuidade. E acho que o Botafogo tem que apostar nisso se ele realmente quer ficar entre os melhores times do país e competir, conquistar, né, os principais títulos do nosso calendário. O banner está na tela agora para lembrar vocês da importância de chegar junto com o like. Viu minha cara aqui? Chega junto com o like. Ativa as notificações para saber a hora que o setor visitante vai entrar na sua casa. E inscreva-se no canal, beleza? Além disso, tem um clube de membros. A partir de R$ 5, vocês dão uma moral muito grande. Eu queria começar falando sobre esse jogo. A gente fez uma live pós-jogo, eu e Medina ontem, né? Vocês podem depois conferir as impressões no calor do momento, mas eu queria voltar, né, a comentar por conta da questão simbólica que tem essa vitória. Eu confesso que tinha perdido boa parte da confiança nos jogadores depois do jogo contra o Mirassol. O Botafogo, ele é mestre, né, em maltratar o torcedor, né? Foi mestre, né? Deu uma virada aí em 2024, mas esse ano voltou, né, com tudo. Então a gente colecionou fracassos, muita pancada, a torcida abandonou, desmobilizou. Então a gente está numa situação muito complicada. Depois de uma eliminação contra o Vasco, o Botafogo vai jogar contra o Mirassol, 6 mil pagantes, sabe? 3-0. Aí você pensa, agora vai. Primeiro tempo espetacular. Em 15 minutos o time tem uma pane e a gente cede o empate, né? E fica aquela interrogação, né? Porra, será que o Botafogo vai repetir o ano de 2023? Aquele jogo, ele tinha a cara de 2023, né? Tudo deu errado, né? Um Botafogo perdido em campo, um Botafogo frágil emocionalmente, a torcida enlouquecida, querendo a cabeça do técnico, e ainda para completar, né, toda essa instabilidade nos bastidores. Na minha opinião, estava com cheirinho de merda, né? E como eu falei, eu tinha perdido boa parte da confiança nos atletas, mas eles deram a melhor resposta possível dentro de campo, sem brincadeira. Não teria um roteiro melhor. Se tivesse ganho de 2-0, o pessoal ainda está desconfiando. Eu ainda está desconfiando. Mas o Botafogo ganhou com a cara do Botafogo de 2024, um Botafogo sem medo, um Botafogo concentrado durante os 90 minutos, um Botafogo valente, né? Um Botafogo que você via um companheiro se matando pelo outro dentro de campo. Então, é uma vitória que ela vai levantar o astral do vestiário e também da arquibancada. Se o Botafogo conseguir bons resultados, né, nesses próximos 2 jogos fora de casa, contra o Grêmio, na Arena do Grêmio em Porto Alegre, e contra o Fluminense no Maracanã, tem tudo para a torcida voltar em peso contra o Bahia, um jogo que é um confronto direto, né? Os dois times brigando por uma vaga direta na fase de grupos da Libertadores. E eu espero, sinceramente, que esse seja o ponto de virada para o Botafogo se consolidar no G4. E vamos falar assim sobre performance. O Botafogo jogou muito melhor contra o Mirassol do que contra o Atlético Mineiro. Os primeiros 45 minutos contra o Mirassol, porra, é um show de bola. E assim, o Mirassol, ele é muito melhor do que o Atlético Mineiro, do que esse Atlético Mineiro. O jogo contra o Atlético, a gente até inicia bem, mas a partir ali da confusão do Hulk com o Marlon Freitas, o Atlético acaba criando as chances mais perigosas. Então, a torcida, mesmo se o Cris Ramos não tivesse sido expulso, a torcida já ia meio puta pro intervalo. Foi mais ainda por conta da expulsão. Mas a questão é a simbologia. Jogamos bem, tivemos uma pane e acabamos empatando, mas um empate com sabor de derrota. E nesse jogo não foi uma atuação brilhante, mas foi uma atuação aguerrida, e isso é muito importante, né? Porque isso levanta o vestiário. Isso faz com que a gente acredite no caráter desses caras, na vontade. Então, o roteiro ele foi perfeito.
O Botafogo não precisava de uma atuação de gala, tecnicamente falando. Lógico, se viesse, a gente ia gostar também. Mas o Botafogo precisava de uma vitória dessa, uma vitória com valentia, uma vitória com coragem, uma vitória mostrando que esses caras são homens e eles vão honrar a nossa camisa. Isso que a gente achou que poderia ter se perdido no meio do caminho. Porque bons, todo mundo sabia que esses caras são bons. Né? Todo mundo sabe que o Montoro é bom, né? Que os zagueiros são bons, que os laterais são bons, que os volantes são bons, né? Que o Savarino é bom. Enfim, que a gente tem um elenco com bons jogadores. Mas a gente pensou que esses caras tinham perdido, né, aquele controle emocional, estavam abatidos. E, meu irmão, quando o ambiente está todo instável, quando os caras não estão bem psicologicamente por conta das eliminações, tem tudo para dar merda. E ontem eles mostraram que eles podem até perder, mas eles vão dar o máximo. E espero que não tenha mais momentos de pane nesse Campeonato Brasileiro, porque o Campeonato Brasileiro não perdoa. E o Marlon Freitas falou sobre uma coisa muito importante, né, eu vou até compartilhar aqui, que assim, o Textor tem que levar muito a sério isso na próxima temporada. A questão da continuidade. O Marlon, ele tá falando da família Botafogo, né? Vou até colocar aqui, ó. Quando a gente fala de família, a palavra tem poder e a família passa por dificuldades. E aí você vê o momento, se a gente está junto, se a gente é família, se a gente vai segurar um na mão do outro, foi o que eles fizeram, é o que está acontecendo. O momento é difícil, a gente sabe disso, pela expectativa que foi criada. Estamos trabalhando, confiamos muito no trabalho do Mister. Atenção para o que eu vou destacar. Eu torço muito para que ele tenha continuidade, porque, na minha visão, é o que está precisando de continuidade para o Botafogo tentar brigar todo ano para ganhar uma competição. É quase que um pedido de socorro do Marlon Freitas. Ele está mostrando que, sem continuidade, as coisas ficam muito mais difíceis e que só é possível tentar brigar todo ano para ganhar uma competição com continuidade. E eu até, assim, pelas palavras dele, pela maneira como ele colocou, parece que ele está falando só do técnico, mas eu acho que ele fala de uma continuidade geral. Porque não adianta nada você manter o técnico e a cada 6 meses você fazer uma reformulação no elenco. Né? Então, que o Botafogo aprenda, porque vender faz parte, né? Saírem 2, 3 destaques, a gente entende que o futebol brasileiro é uma passagem para o futebol europeu e que o Botafogo tem contas a pagar e precisa também de caixa e vai precisar vender jogadores. Mas o Botafogo, na minha opinião, perdeu a mão nessa situação de compras e vendas, e aí fica muito difícil. Meu irmão, é praticamente impossível você ganhar um título reformulando como o Botafogo fez nessa temporada, trocas de técnico, trocas de jogadores. A gente tem um time novo a cada 2 meses. É uma loucura, não tem como. E os jogadores sentem isso. Você acha que o Marlon Freitas não tá puto? Tanto é que eu escrevi no Instagram essa semana falando que o Textor era o único que não podia ficar puto com a postura dos jogadores. Porque tudo isso é responsabilidade dele. E se ele ficou puto, eu tenho certeza que os jogadores também ficaram putos quando o Textor inicia a temporada com Leiria. Que porra é essa? O time campeão da Libertadores, campeão brasileiro, e aí bota um cara que hoje, com todo o respeito, é treinador sub-20 do Campinense, um time que não tem nem divisão. Né? Então, assim, os jogadores devem ter ficado putos com isso, porque foram abandonados. Os jogadores também devem ter ficado putos com essa liquidação maluca que foi feita para o Nottingham Forest. Então, o Marlon, nessa entrevista, de uma maneira muito educada, ele praticamente pede socorro e dá uma dica para o Textor. Olha, se for desse jeito que foi feito em 2025, vai ser muito difícil para qualquer um, porque o Marlon pode sair do Botafogo no ano que vem. E quem chegar também vai sentir as mesmas dificuldades, porque é impossível fazer futebol dessa maneira e obter sucesso. Você pode até num ano ou outro conseguir, mas é exceção, não é regra. Então, que o Botafogo repense a maneira como o 2025 foi planejado, que dê continuidade para o técnico, que a torcida também tenha um pouco mais de paciência, porque trabalhar nessas condições não é fácil. Não é fácil. Então, é normal oscilar. A gente ainda vai se irritar durante esse Campeonato Brasileiro, não tenham dúvidas. Né? Vai ter algum momento ali que o time vai oscilar, que o time vai perder algumas partidas porque o David vai cometer um erro ou outro. Isso aí faz parte do pacote que o Textor comprou para essa
temporada. Beleza? Rapaziada, quero saber a opinião de vocês. Achei essa fala do Marlon Freitas muito importante. E deixem um like mais uma vez, deixem um like, inscrevam-se no setor visitante, é muito importante para a gente crescer cada vez mais. E o clube de membros, né? Quem puder ajudar financeiramente a partir de R$5. VBet. Quem vê diversão VBet, errei ontem o resultado do Fluminense, né? Porra, o Vitória teve um jogador expulso, mas os outros resultados eu acabei acertando. Enfim, vou passar a bola para o Joaquim da próxima vez. Mas você, tem jogo domingo, tem muitos jogos. Daqui a pouco, tô gravando isso aqui 11h45, daqui a pouco tem um jogo do Arsenal com o Manchester City, né? Tem jogos do Campeonato Brasileiro, Flamengo e Vasco, tem Grenal. Corre lá no site da VBet para ver as melhores odds. O link está aqui na tela. Ou então entra no link da descrição, que é o link do setor visitante. Esses links são os links do setor visitante. Beleza? Lembrando sempre, é proibido para menores de 18 anos e aposte com responsabilidade. Gol Case, ó, 11h45. Faltam 15 minutos para eu abrir a primeira e vai ser nesse copo maravilhoso da Gol Case. Num dia de calor no Rio de Janeiro como esse, nada melhor do que esse copo térmico. E você pode achar não esse copo térmico, mas tantas coisas no site da Gol Case agora. O cupom para você comprar com desconto é GOLSETOR, beleza? Um grande abraço, meus amigos, e até amanhã.